Tiago, multifacetado em termos de filosofia, em termos do conhecimento aqui na nossa região do Cariri. Boa tarde, bem-vindo, Tiago. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os radioouvintes. Vamos que vamos, né? Como dizem os outros, sextou, e nós não estamos para brincadeira, né? Sim. Então, Estamos sempre para trabalho. pois é, João. Acho que é aquela expressão, enquanto descansamos, carregamos pedras, né? Então, é essa perspectiva, né? E hoje o nosso bate-papo ele vai nessa linha da reverberação do brilho das nossas ações, né? Por quanto tempo, é uma pergunta que aí eu já lanço para João, né? Por quanto tempo reverbera o brilho das ideias que nós produzimos, João? Reverberar significa fazer com que o som se espalhe várias vezes, né? Isso. Fazer reverberar o som ou um assunto ou um feito, né? Se Exatamente. espalhe na memória, no dito, às vezes até popular, na memória afetiva da população, na memória cognitiva da população, enfim, é isso que reverbera. Bom, por quanto tempo reverbera o brilho das ideias que produzimos? Eu acho que na verdade, hoje estamos vivendo um tempo de coisas muito descartáveis, né, de memórias curtas, Sim. não é? E talvez isso fique ainda mais diante de tantas coisas que dizemos, de tantas coisas que fazemos, de tantas coisas que o mundo faz, que o mundo produz. Anteontem, no dia 15, o mundo completou 8 bilhões de habitantes, não é? Exato. De tantos meios de comunicação, tudo, assim, uma bateria de informações tão grande, né, que as coisas são mais descartáveis hoje. Né? Exatamente. Até as coisas que produzimos são mais descartáveis. Mas acredito que há coisas que são lembráveis por muito e muito tempo, Thiago. Pois é, eu estava me motivando por essa questão, João, porque eu estava lendo uma carta muito singela do Miguel de Unamuno, quando ele fez para um sobrinho, né? Miguel de Unamuno, para quem não conhece, é um grande professor e filósofo espanhol, e o Miguel de Unamuno fez uma carta, uma espécie de carta de conselho para alguém. Alguns dizem que era para o sobrinho, outros dizem que era para um filho. O fato era que era para um parente mais jovem que estava começando a decidir alguns rumos da sua vida. E um dos conselhos que o Unamuno diz é exatamente procure fazer coisas que durem pelo menos uns 200 anos, que reverbere, né? Por isso a expressão do reverberar, né? Que reverbere por pelo menos uns 200 anos daqui para frente, ou seja, comece a defender ideias que sejam defensáveis daqui a 200 anos, comece a apresentar propostas que sejam válidas para daqui uns 200 anos. O meu pai gostava de brincar quando as pessoas saíam lá de casa. Ele dizia assim, olha, então que Deus lhe dê uns 200 anos daqui para frente, para a gente se encontrar. Então ele gostava muito dos 200 anos. Quando eu vi o Miguel de Unamuno propondo um pouco nessa referência, né, Hoje já mudaram de 200 e até trocentos anos, trocentos dias, trocentas coisas, até isso o pessoal já fala. Né? O que seria o trocentos, a gente não sabe, né, João? Mas assim, uma das coisas que a gente precisa, é uma medida, claro, para que a gente possa ter decisões filosóficas também. Por quê? Porque a filosofia, ela já surge lá na Grécia, procurando fazer explicações que não valessem só para a Grécia, né, que valesse para todas as pessoas. Então, as pessoas apresentavam perguntas, né, as perguntas clássicas de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido das nossas vidas, e cada grupo fechado tinha uma resposta específica. E aí, a filosofia ela surge tendo como proposta de fazer respostas que fujam do mito,
por exemplo, porque o mito era algo que valia para aquela circunscrição das pessoas que acreditavam naquela mitologia, naquela coleção de deuses. Então a filosofia já surge se propondo a dar respostas que sejam válidas para a gente, mas não só para a gente. Que sejam válidas, por exemplo, para a maioria desses 8 bilhões de pessoas do mundo. Então, que nossas ações, elas possam ser constituídas, de certo modo, ou do ponto de vista histórico ou geográfico, o mais abrangente possíveis. Então, eu quero convidar hoje, seria mais uma questão pessoal, claro, para cada pessoa, né? O quanto das suas ações, o quanto das ideias que você defende, o quanto das questões pelas quais você vive, o quanto dos seus esforços de vida são gastos no que um Santo Inácio de Loyola chamava, fazia a separação entre os fios de ouro e os fios de palha, né? Então a vida seria sempre um tecido, e nós estamos sempre tecendo a nossa vida, dizia ele, ou com fios de ouro, que são duradouros, ou com fios de palha, que que não é tão não tem uma longevidade grande, né? Então, a pergunta seria exatamente isso: quanto de sua vida você está gastando com fios de palha, com coisas que passam rapidamente, com coisas que dependem da atualidade do momento, né? Tem gente que passa parte significativa da sua vida lutando por coisas que eu digo, olha, pensa essas coisas daqui a 10 anos, né? Me lembrando daquele poema que se transformou em uma música belíssima do Oswaldo Montenegro, na lista, né? Faça uma lista dos grandes amigos, quem mais você via há 10 anos atrás. Então, assim, quais são as coisas que duram mais do que 10 anos? Quais são as realidades que você conseguirá defender daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos? Né? Quando as pessoas vão contratar, às vezes, funcionários para as empresas, elas perguntam qual é a sua meta daqui a 15 anos. Como é que você se pensa daqui a 15 anos? Então, assim, se a pessoa tem dificuldade de fazer isso, começa a repensar o motivo pelo qual você está vivendo, né? Eu até brinco com as pessoas. Meu sogro chegou agora há pouco, passando lá de Salgueiro para nos visitar, e eu disse, aí, você está melhor? E eles, eu estava doente? Eu digo, não, mas se todo dia nós não estivermos melhor, para que é que nós estamos vivendo? Não é, João? É um assunto bastante interessante, e pensa-se muito pouco nisso hoje. Exatamente. Não é? Reverberar, por quanto tempo reverberar as ideias, o brilho das ideias que nós produzimos. Por quanto tempo nós programamos a nossa vida? Não é? Sim. Se hoje nós estamos vivendo o hoje, e muita gente ainda está tentando, digamos assim, recuperar o ontem, né? Isso. A questão da vida não é apenas pensamentos, são ações. A pessoa tem ações, a pessoa tem débitos, a pessoa tem trabalho que deixou de fazer, que tem que fazer, tem débito que deixou de pagar, que tem que pagar, tem débito no fim do mês, tudo. Pensa-se muito pouco a longo prazo, não é? Pensa-se muito pouco. Mas é coisa dos tempos. Quando o Miguel de Unamuno, por exemplo, pensava nisso, falava em tudo isso, quando filósofos defendiam coisas que fossem absolutamente longevas e tudo, eles também viveram num tempo que as coisas passavam muito lentamente. O dia parecia maior, não é? Havia muito menos para se discutir, embora já houvesse muita coisa e tudo, não é? Exato. Embora a pessoa que queira ter um embasamento de vida, ela tem que recorrer a esses antigos, esses que viveram muito, cujos pensamentos reverberam ainda hoje, né? Mas não é tão fácil. É uma ideia que eu diria que é uma ideia um tanto inexequível hoje para a maioria da população, né? Tentar fazer reverberar por 200 anos algo que pensa, algo que faz hoje. É muito difícil isso, Tiago. Eu trago agora para a gente, de certo modo, um autor mais moderno. Existe um autor, inclusive um filósofo, ele está vivo, né? Se chama Vittorio Huxley, né? H-O-S-L-E, com trema no O. Vittorio Huxley.
E ele tem um livro, um texto, aliás, Huxley. o Huxley. Victor Huxley. Exato. Ele é alemão e trabalha nos Estados Unidos e tem um texto que foi traduzido para o português, que está na revista Síntese, Nova Fase, de 1998. Isso para filosofia é recentíssimo, né? 98. E aí, o título do texto já é bastante atraente. A filosofia na era da superinformação. E aí ele começa dizendo isso, ele diz, na era nós vivemos nessa era da superinformação, da aceleração exagerada, mas acalme seu espírito, porque parte significativa de todas essas coisas, desses milhares, milhões de informações que estão sendo geradas, elas virarão lixo muito antes mesmo que você tome conhecimento. Ou seja, se por um lado é verdade que na época de Unamuno, no início do século passado, as coisas tinham menor quantidade, menor densidade, inclusive conhecimento, né? A gente diz que a cada ano nós produzimos aproximadamente o que se produziu durante mais de 200 anos na época, por exemplo, da Idade Moderna. O conhecimento da Idade Moderna dá para se concentrar no que se produz mais ou menos em pouco menos de um ano hoje. Se por um lado isso é verdade, isso nos dá também uma certa angústia, aquela angústia de dizer, eu sempre uso aqui, as pessoas estão virando pessoas treinadas na rapidificação das coisas. Então eu quero o máximo de conhecimento pelo mínimo tempo possível, né? E aí o tempo nos mostra que aquele conhecimento que eu adquiri, ele vai sendo jogado na lata do lixo. Um dos conselhos do Huxley, desse texto, primeira coisa, você precisa pegar os elementos que são densos, que são constantes, que são... ou seja, você tem que ir atrás desse conhecimento que não vai virar lixo. Então, primeiro, acalme seu coração. Tem muita coisa que vai virar lixo muito antes que você tome conhecimento. Então, deixa aquilo que vai virar lixo, que não pressione, né, a sua agenda para você conhecer, né? Às vezes as pessoas mandam coisas para mim, isso aqui é imperdível, isso não sei o que e tal, eu já começo a desconfiar dessas coisas. Muita né? coisa acessória. Acessória e não diz respeito à essência da pessoa, à essência da própria vida. Exatamente. Às vezes eu passeio com os meus filhos, e aí eu converso com eles, não, hoje vamos fazer o passeio socrático. E eles já sabem, mas logo no início, eles diziam, o que é o passeio socrático? Eu digo, é para ver quantas coisas existem no mundo das quais nós não precisamos para ser felizes. E aí, às vezes, hoje, eu faço o passeio socrático sentado com eles de frente ao computador, mostrando as imensas quantidades de notícias, de propagandas, de comerciais, de produtos que as pessoas inventam. Eu até brinco assim, a gente precisa jogar na lata do lixo os enfeites que a gente vai criando. Nós inventamos de comer em uma mesa. Aí nós começamos, aí daqui a pouco nós compramos aquela mesa de mármore de Carrara, e aí nós precisamos de uma toalha, de um vidro para proteger aquele mármore para não riscar. Aí a gente compra um vidro de cristal caríssimo. Então precisamos de uma proteção para esse vidro para não riscar. Aí botamos uma toalha, e essa toalha é de um tecido caríssimo e raríssimo. E aí a gente vai criando essas capas de superficialidades, viu? E vivendo com coisas que a pandemia, inclusive, nos mostrou, que são coisas das quais nós não precisamos nem sequer para viver. Quando a gente coloca muita superficialidade nas nossas vidas, ou seja, tem esses assuntos todos, essas superficialidades todas, sim, aí é onde reside muito o estresse. Sem dúvida. A importância que a gente dá às superficialidades na vida da gente nos leva não necessariamente, mas muitas vezes aos estresses, né? São coisas absolutamente, digamos assim, que a gente não quer, não é? Coisas que absolutamente a gente não quer viver, mas a gente vive porque muitas vezes a gente acaba se preocupando. Agora mesmo nós tivemos, assim, por exemplo, voltando aqui ao assunto da eleição, nós tivemos estresses absolutamente desnecessários, não é? Exato. Tanto um lado quanto o outro. Uhum. Tivemos estresses absolutamente desnecessários, não é?
preocupações absolutamente desnecessárias, né? Ou seja, detalhes, coisas, digamos assim, não vivíveis, coisas não visíveis, coisas imagináveis, inimagináveis que foram discutidas, por exemplo, uma eleição. Muita coisa supérflua, embora, digamos assim, uma eleição seja importante para um país, para uma cidade, tudo, mas o que se foi discutido, tudo que foi discutido, que foi brigado, que foi assim, que foi motivo de haters, foi motivo de tudo, absolutamente desnecessário, né? E isso leva muita gente ao estresse, muita gente a procurar psicólogos, psicanalistas nos últimos tempos, né? Principalmente agora, num tempo como esse de eleições. Esse assunto é bom, talvez até a gente precise reverberá-lo mais. Vamos reverberá-lo mais, sobretudo porque assim, ele tem muito a ver com o tema que nós discutimos semana passada, quer dizer, para que nós não sejamos manipulados, e esse ponto que você coloca para a gente depois trabalhar melhor, para a gente não se deixar levar por esses haters, por esses odiadores, né? Num discurso. Ainda hoje nós estamos vendo pessoas que investem pesadamente nessa desinformação e na criação daquela bolha que ele vai manipular. Então, assim, se a gente começa a dizer assim, não, eu vou começar a escolher melhor minhas lutas, eu vou começar a escolher melhor minhas brigas, eu vou começar a perceber aquilo pelo qual vale a pena viver e no qual vale a pena eu gastar minhas energias. Eu acho que vale a pena reverberar coisas assim. Exatamente. Acho que a gente aprendeu muito, João, nessa eleição, né? Eu espero que muita gente tenha aprendido que facilmente você consegue, inclusive como você dizia semana passada, pessoas inteligentes, com um vasto conhecimento, facilmente manipuladas ou manipuláveis, né? Por quê? Porque às vezes a vaidade coloca aquela pessoa em posição de desarmar o seu senso crítico. E aí ela começa naquele jeito da vaidade a ser envolvida por um discurso fácil que vai enaltecendo, pronto, foi capturado, e a partir dali ele só vai encontrar pessoas que não reverberem pelos 200 anos as ideias que ele vai cultivar. E eu espero que isso seja descartável mesmo. Isso não possa reverberar-nos, né? Com certeza. Eu também, Tiago. João. Que bom, Tiago Landim, um abraço bem forte, Tiago. Boa participação mais uma vez aqui no nosso Jornal Progresso. Até sexta com outro bate-papo filosófico. Até sexta, João. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Tiago Landim.